Opa. Bom dia a todos. Antes de a gente ir para a mensagem, gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, hoje estamos com o coração repleto de alegria ao fato de comemorar que aquele a quem a gente fala está nos ouvindo porque está vivo. Nós te agradecemos, ó Deus, e junto com isso também agradecemos o dom da vida, mesmo com toda essa situação que estamos enfrentando. Nós te louvamos porque o Senhor pode colocar no nosso coração ainda gratidão e louvor, e nós o louvamos. Muito obrigado, Deus. E também a gente quer apresentar a Ti clamor a tantas pessoas que estão com esta enfermidade. O Senhor estenda a Tua mão, cuida, conforta aqueles que também partiram por causa dessa enfermidade. Consola os corações. Estamos lembrando, Senhor, da família Akaki. Estende a Tua mão, consola toda a família. Estamos lembrando também da família Koga. Oh, Deus, também esteja cuidando, Dona Edna, seus filhos e netos. Muito obrigado, Deus, porque Tua mão está presente, cuidando e consolando. Oh, Deus, muito obrigado. Esse momento que vamos ter, a Tua palavra possa tocar nos nossos corações e nesse dia possamos ser edificados pela Tua palavra. Para a honra, para a glória do Teu nome, nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quero olhar dois textos bíblicos para a gente iniciar a nossa mensagem. O primeiro texto se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 6. O próximo texto vai ser Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Ok? Vamos lá. Marcos 16, 6, diz assim: Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Esse é o primeiro texto. Vamos para Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ok. A gente pergunta, né? Mas o que esse texto tem a ver com a ressurreição de Jesus? Eu tenho pensado que no desafio da nossa caminhada como cristãos, aquele que nos capacita a viver essa vida cristã, sem dúvida alguma, é o Senhor Jesus. E não é o Senhor Jesus morto, mas é o Senhor Jesus vivo, ressuscitado. E hoje eu quero, nesse desafio, pensar com vocês um tema para a mensagem de hoje, que pensei alguma coisa assim: certeza na incerteza, como nós devemos viver. Muito bem, irmãos, nós estamos comemorando hoje o acontecimento mais importante do cristianismo. Alguns falam que é até mais importante que o nascimento de Jesus. Aqui é o clímax do ministério de Jesus, a sua ressurreição.
Irmãos, é extremamente é fabuloso, porque tudo que foi anunciado antes aconteceu. Então, tudo foi predito e aconteceu. E nesse dia que a gente está comemorando, é um dia de grande alegria. Por quê? Esse Jesus que você ora, esse Jesus que você crê, esse Jesus que você confia, que transformou a sua vida, fazendo de você uma nova criatura, ele está vivo e ele ressuscitou. Olha que não sei se a gente consegue é, dimensionar isso, né? Não sei se a gente consegue ir profundamente sobre isso. Então aí a pergunta fica: como é que a gente celebraria um momento como esse? Nesses dias de incerteza, irmão, irmã, qual é a sua certeza? Nesses dias de incerteza, eu vou dizer uma coisa para os irmãos: a minha certeza é que Cristo está vivo. E como você viveria com essa certeza? Aí que a gente vai agora para essa palavra de Paulo, para a igreja ali de Filipenses, né? Então, como que eu e você nós devemos viver num ambiente como este? E a resposta que eu gostaria de colocar para vocês é nesse desafio que a gente olha nesse versículo de Filipenses capítulo 1, versículo 27. A resposta é para que eu e você vivamos de modo digno do Evangelho. Irmão, se nós pensarmos em termos de tempo, hoje é para viver de modo digno. Amanhã também é para viver de modo digno. Sem contar que ontem também deveria ser e, assim, viver dessa maneira, de maneira digna. Também, irmãos, na questão de fases da vida, na criança, na adolescência, na mocidade, no momento da sua vida profissional, como casado, a terceira idade, a velhice, esse texto também funciona da mesma maneira, viver de modo digno. Então, um bom começo para todos nós é nós conhecermos bem o que Deus quer de nossas vidas. E como que a gente sabe o que é que Deus quer da nossa vida? É olhando a sua palavra. É pela sua boa palavra que nós vamos descobrir o que é que Deus quer para a nossa vida. E eu fiquei pensando, irmãos, tentando identificar por que que às vezes isso não acontece. Aí uma conclusão que eu cheguei é porque muitas vezes nós não conhecemos bem a palavra. Nós não lemos a palavra. Então, isso aí tem vários motivos, né? Eu gostei demais de uma meditação que alguém da mocidade fez, falando sobre preguiça. E ficou assim, um tom nessa meditação, assim, show preguiça. Achei da hora esse negócio. E às vezes o que a gente faz, ao fato de nós não conhecermos aquilo que Deus quer para a nossa vida, que a gente sabe que é coisa boa, é porque nós não conhecemos a palavra. E às vezes a gente não conhece porque a gente não lê. E a gente não lê porque a gente tem preguiça. Então hoje eu quero reforçar aquela meditação para aqueles que não conhecem a palavra. E se o motivo é preguiça, então hoje é show preguiça. Então vamos olhar, eu quero olhar com vocês alguns exemplos de personagens bíblicos que, olha, realmente me impressiona. E até nós, assim, achamos que esses caras aí são super. Na verdade, são super mesmo. Mas eles não estão distantes de nós. Por quê? Porque eles conheciam a Deus.
Então, deixe-me falar aqui desses personagens aqui. São 5 personagens. Eu quero começar primeiro aqui falando sobre Abraão. Então, abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 22, que descreve um momento na vida de Abraão que, olha, eu fico assim, impressionado e sempre procuro me espelhar na vida deste homem na questão da consagração. Então, vamos dar uma olhadinha nesse capítulo 22 de Gênesis, que descreve quando Abraão é colocado à prova. Interessante que o coração de Abraão sempre era um coração naquela direção assim, eis-me aqui. Começa aqui assim, né? Versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. E você sabe que está cheio de cristão que não é como Abraão, não é eis-me aqui. Deus, eis-lo lá. Às vezes é assim. Mas Abraão aqui era um homem que tinha esse coração para com Deus. Eis-me aqui. E olha só o que Deus pede para Abraão. Nós conhecemos bem, né, esse episódio na vida deste homem. Olha só, quando Deus fala com Abraão, a especificidade que Deus enfatiza para com este homem. Olha só, acrescentou Deus, versículo 2: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, Deus está falando com Abraão, ele falou, eis-me aqui, e Deus começa a pedir e pede o filho da promessa. E essa expressão me mexe, porque ele fala assim, toma teu filho, claro, né, Isaac, tá claro isso. Aí ele fala assim, teu único filho. Eu não sei o que Deus quer abrir no coração de Abraão com essa palavra. Porque é claro, né? E ainda fala a Isaac, a quem amas. Então, Deus vai tratando de alguma coisa que parece que quer que Abraão entenda o que o próprio Deus também experimentaria quando lá na frente enviaria seu único filho Jesus. Único filho, Jesus, a quem ele ama. Então, a gente olhando aqui, eu falei, puxa vida, que coisa extraordinária, né? E outra coisa que a gente observa aqui, que Abraão, ele levantou de madrugada. Esse negócio da relação de Abraão com Deus, não tinha esse negócio para a semana que vem. Não tinha esse negócio aí para o ano que vem. Na madrugada ele levantou. Porque, olha só, quando Deus pediu, ele não titubeou. Então, de madrugada, ele já se levanta e vai para cumprir aquilo que Deus tinha pedido. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. 3 dias de viagem, irmãos. Não foi assim, meia hora, mas foi 3 dias de viagem até chegar ao local onde Deus tinha mostrado. Às vezes tem pessoas que pensam assim, não, vamos e a gente acaba com isso e pronto, vamos acabar com o sofrimento. Mas aqui foi 3 dias de caminhada, Abraão, Isaque, esses 2 servos. Irmãos, o que é no coração deste homem? Interessante ver como foi esse tempo, esses 3 dias. Lá no versículo 5, quando eles chegam no local, aí Abraão fala o seguinte,
Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ué, não era para ir para sacrificar? Se sacrificava, Isaac estaria morto. Por que essa palavra, nós vamos lá e depois nós voltaremos? É interessante a gente, quando a gente olha essa história pela primeira vez, a gente fica questionando isso. Interessante que ele falou assim para o seu servo: nós vamos lá adorar. Eu percebo aqui que esse pedido de Deus e a disposição de Abraão em fazer isso era um ato de adoração. E ele disse que depois de adorar, eles voltariam. Aqui também a gente percebe o filho fazendo o questionamento. Ó pai, tá aqui a lenha, tá aqui o fogo, tá? Vai, cadê o animal para o sacrifício? Olha só aqui que Deus, melhor, Abraão responde no versículo 8. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto, e seguiu ambos juntos. Então, Abraão não escondeu de Isaac, não. Ó, você vai ser sacrificado e Deus vai prover um cordeiro para te substituir. E a gente vê todo o desenrolar dessa experiência deste homem. E realmente, quando Abraão levantou o cutelo, a faca, para matar o seu filho, porque ele ia fazer isso mesmo, ouviu-se a voz do céu, Deus se manifestando, e diante disso, nós percebemos aqui que Deus proveu para Abraão um cordeiro. Diz que tinha lá um cabrito enroscado ali no meio do mato, e ali eles sacrificaram o cordeiro e voltaram do jeito que ele tinha falado. Impressionante, irmãos. Lá em Hebreus, a citação que é feita, vamos dar uma olhada lá. Dá uma olhada lá em Hebreus, capítulo 11, foi o texto aí que o Quinho compartilhou com a gente, versículo 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, a gente olha Hebreus, a gente entende, né, o que ia no coração de um homem como Abraão. Olha só, está aqui um homem que vive de modo digno. Aqui, em Filipenses, fala para a gente viver de modo digno do evangelho. Mas na época de Abraão não tinha o evangelho. Não tinha Jesus. Mas tinha Deus. E esse temor é uma coisa extraordinária, que nos encoraja, nos dias de hoje, olhando o exemplo de Abraão, eu e você, nós vivemos de modo digno, porque esse Cristo que morreu, ele ressuscitou, e esse que ressuscitou, ele habita nas nossas vidas. Muito bem, esse é o primeiro personagem. Eu quero olhar com vocês mais 3 personagens aqui, são 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel, capítulo 3, dos versículos 1 até os versículo 30. Eu não vou ler, vocês, por favor, dê uma olhadinha, assim, uma história muito conhecida, mas leia devagar para você poder observar os detalhes que é apresentado nessa narrativa. Muito bem, primeira coisa aqui, Nabucodonosor. Ele era um grande estrategista de guerra, um rei conhecido, temido,
E esse rei fez uma imagem de ouro grande e ele decretou que, levantou essa imagem, essa estátua de ouro, e decretou que todos, convocou todo mundo, a terra dele, os estrangeiros, veio todo mundo, e hora que tocasse a orquestra dele lá, todos deveriam se prostrar, deveriam adorar essa imagem de ouro. Eu fiquei pensando que coisa extraordinária, que nos dias de hoje nós temos essa imagem de ouro levantada. Ah, e às vezes, para aquilo que, às vezes, ou para aquilo que a gente se prostra e adora, aquele é o nosso Deus. E aqui a gente está vendo essa estátua de ouro simbolizando riqueza, o mamon. E o decreto era o seguinte: para quem desobedecer, será jogado na fornalha. Conhecemos essa história. Chegam alguns caldeus lá e começam a dedurar o Sadraque, Mesaque e Abednego, no versículo 8, e dizendo que tem uns judeus aí que não estão cumprindo aquilo que Nabucodonosor tinha decretado. Aí Nabucodonosor manda chamar os três, traz na frente de todo mundo e dá uma oportunidade, uma outra oportunidade, para que eles pudessem se prostrar. Olha, gente, isso na frente de todo mundo. Estavam expostos. Mas olha só que a gente percebe aqui, que quando chega essa notícia que eles não querem fazer isso, o rei ficou uma fera. E diante desse desafio para esses três, olha só a resposta desses três para o rei Nabucodonosor. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Olha só, parece petulância, né? Mas olha só a convicção desses meninos aqui. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. O que ele está dizendo? Olha, se o Deus que nós cremos e servimos quiser nos livrar da fornalha, ele nos livra. E se isso não for, e ainda tivermos na tua mão, também ele pode fazer isso. Se não, fica sabendo, versículo 18, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Olha só o versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ele ficou tão irado, que mandou acender 7 vezes mais. Parece que era o tamanho da ira dele, né? 7 vezes mais. Mas olha só, irmãos, o que acontece. Homens fortes amarraram os três, e diz o texto que jogaram os três lá na fornalha, e aqueles que tinham jogado os três na fornalha morreram. Tal era a quentura. Versículo 22, né? As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha só, estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. O rei Nabucodonosor ficou espantado, tanto é que ele se levantou e olhou para dentro da fornalha, e ele percebeu algumas coisas e conversou ali com o pessoalzinho que está perto dele. Falou assim: nós não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam para o rei: é verdade, rei, é isso mesmo. Então ele disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos,
que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, eles foram atados e jogados lá dentro. E quando o rei olha, eles estavam soltos. Eu fiquei pensando, como é que fizeram isso? Será que o fogo queimou só as cordas que amarraram eles? E aqui o rei observa que em vez de 3, tinha 4. E ele reconhece que esse quarto tem aparência, é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, está aqui outro exemplo de 3 jovens que andavam e viviam de modo digno. Que coisa, irmãos. Muito bem. Vamos para o nosso último personagem. Gosto demais também, José. Vamos olhar o texto de Gênesis, capítulo 39, versículos 1 a 23. Gênesis 39, 1 a 23. É um texto que você conhece também, muito famoso, quando José foi comprado por Potifar para ser seu escravo. E a gente sabe da história deste homem, a gente sabe de tudo que ele passou, e agora nesse episódio ele está no Egito como escravo. Está no Egito porque ele foi vendido. E começa aqui a falar sobre esse José. E quando começa a falar desse José, olha só o versículo 2. Fala assim: o Senhor era com José. Olha só que coisa. Impressionante. Agora, quando vai falar de você, o que vocês acham que vão falar de você? O seu neto, por exemplo, o meu Ditya, ele, muito nervoso ele, né? E minha avó, né? Mas fazia uma comida tão boa, né? O que as pessoas vão falar de você? Não, mas, ó, aqui na minha tela, aqui tá, tá aqui a Sayuri. E a Sayuri? Puxa, a Sayuri, essa menina, mas é pavio curto. Vixe, não tem quem aguenta. O que vão falar de você? Olha só que impressionante. Falando de José, diz assim: o Senhor era com José. Eu gostaria que quando olhasse para mim pudesse dizer isso. O Senhor era com Luiz. E assim, e não só isso, hein? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. E ele se tornou esse escravo porque Potifar comprou ele. E diz aqui o texto que Potifar passou tudo nas mãos de José, porque tudo que caía nas mãos de José prosperava. Já pensou, irmãos? Prosperava por quê? Porque o Senhor era com ele. Potifar fez um grande negócio. E outra coisa que a gente percebe aqui, que Potifar, ele percebia que Deus era com ele. E aí eu fico perguntando para mim também, né? Será que as outras pessoas percebem que Deus é comigo? Potifar percebia. E olha só, versículo 5. E desde que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José. Olha só. Administrador de primeira. E, irmãos, além de um bom administrador, o cara era bonitão. Diz o texto aqui, versículo 6. José era formoso de porte e de aparência.
Rapaz, era um partidão. Esse José, tudo que ele fazia prosperava e era bonitão. Meninas, acho que está precisando de mais Josés nos dias de hoje, não é verdade? Eu fiquei pensando sobre isso, né? Nossa, que coisa, que desafio. Na verdade, está cheio de José por aí, viu? Os bonitões, mas sem Deus e sem princípios. Mas também tem Josés que talvez não é tão bonitão, mas com um coração que teme e ama a Deus. Agora, eu fico vendo esse José que temia, amava a Deus, tudo prosperava e bonitão. Isso aqui é uma raridade, viu? É uma raridade. Mas olha só, quando a gente olha que Deus era com José, não era um blá blá blá. A gente percebe isso na narrativa seguinte. A gente vê o caráter deste homem. Tinha a esposa de Potifar, acho que eu já falei uma vez para vocês, eu chamo ela de Potifera. Olha só, deu em cima de José, descaradamente, e José, o que ele faz? O que ele fala? Essa fala vem de uma convicção que eu fico pensando de onde que ele ganhou isso. Versículo 9. Como, pois, falando isso para a mulher de Potifar, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que ele está falando? Está falando para ela, como que eu posso fazer uma maldade tão grande contra você? E claro, está envolvido aí o teu marido. E como eu poderia cometer esse pecado contra o meu Deus? Irmãos, de onde que vem isso? Que convicção é essa? Nos dias de hoje, irmãos, a pornografia é algo que está quebrando as pernas de muitos cristãos. E quando eu olho José, eu vejo um homem que vivia de modo digno. Não do evangelho, porque o evangelho não tinha ainda, mas do modo digno daquilo que Deus queria que ele vivesse. E a gente sabe a história aqui que ele se ofereceu, mas José falou que não queria e não teve jeito, então a mulher não aguentou e agarrou ele. E o que José fez? Ele fugiu e a roupa ficou na mão lá da mulher e isso foi motivo, foi a prova para acusá-lo e Potifar acabou colocando ele na prisão e na prisão a gente vê o que Deus estava fazendo. E olha, ali na prisão também era algo extraordinário. Mesmo estando na prisão, o carcereiro confiou nele e ficou tranquilo, porque tudo que ele fazia muito bem feito. Então, irmãos, olhando aqui, a gente percebe o caráter deste homem, a gente vê a maneira que ele dedicava cuidando das coisas, não tinha preguiça, cuidava bem, as pessoas confiavam nele, então o que falava que ia fazer, fazia. Então, a gente vê, né, esses personagens. Então, diante disso, irmãos, eu olhando esses exemplos, gostaria que ficasse para nós esse desafio, que é perfeitamente possível nós vivermos de modo digno do Evangelho de Cristo. Falar, irmãos, é uma coisa, mas aqui Paulo nos exorta a viver de modo digno. Vamos dar mais uma olhadinha lá em Filipenses? Filipenses 1, 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Era isso que eu queria repartir, que acima de tudo, eu e você, acima de qualquer coisa, nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, se estamos vivendo, vamos
caminhar ainda na dependência de Deus para que a gente não caia. Vamos pedir a Deus que a gente possa continuar a se manter cada vez mais digno. Se você ouvindo isso, olhando esses exemplos, você sente que não está vivendo de modo digno, vamos na nossa fragilidade, vamos pedir ajuda desse Jesus ressurreto que habita na minha vida. Então, essas áreas que a gente viu, os exemplos, Abraão, a disposição de sempre oferecer o melhor, o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, estão dispostos a não negociar de maneira alguma os seus valores. E, terceiro exemplo de José, um homem disposto a não ceder às tentações deste mundo. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu gostaria de fazer uma oração agora. Nosso Deus e nosso Pai, quero pedir, Senhor, que o Senhor se faça forte em nossas vidas. Oh Deus, nós sabemos que aquele que vive em nós é maior que aquele que vive no mundo. Então, nós cremos que esse Cristo que fez toda aquela caminhada da cruz, morreu, foi crucificado e ao terceiro dia ressurgiu, está vivo. E é esse Deus a quem nós cremos que está habitando em nós. E Ele é poderoso para nos ajudar nas nossas fraquezas. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor nos faça com caráter como Abraão, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, como José, para que a gente, na prática, a gente possa viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para a honra e para a glória do teu santo e eterno nome. Nós oramos, nós agradecemos, no nome e por amor de Jesus. Amém.